uma realidade a gente tem que falar. As famílias já chegam destruídas dentro da igreja. Então, são famílias bem destruídas. E nós precisamos saber qual é a causa e como fazer para reconstruir. Porque Deus é um Deus de reconstrução. Deus é um Deus de restauração. Mas cada um é responsável nessa reconstrução. Uma família, ela passa primeiro por uma reconstrução de um indivíduo e depois vai para a reconstrução da família. Por que eu falo isso? Porque foi necessário, voltando para Raabe, foi primeiro necessário um impacto de Raabe com Deus, então a vida espiritual dela. Está escrito lá que ela confessou, não tem outro Deus como Deus de vocês, falou para os espias. Ele faz sinais nos céus e na terra. Então isso é um impacto espiritual. Ela se converteu, ela reconheceu a grandiosidade de Deus. Mas existe um outro impacto que tem que acontecer com todos nós, que faz parte dos ataques dos últimos dias, porque a gente está falando de últimos dias. Qual é o grande ataque dos últimos dias? As emoções. Pouco se fala sobre as emoções. A gente fala muito porque esse é o meu assunto, mas pouco se fala de emoções e você delega essa responsabilidade e você põe a culpa em outras coisas, mas duas pessoas destruídas se casam. Elas se amam, mas elas são destruídas. Elas se casam com a expectativa de que o outro vai fazê-lo feliz. Essa já é a receita errada, porque você precisa cuidar de você antes de casar. Você precisa buscar restauração em Deus emocionalmente e não lançar sobre o outro a responsabilidade de te fazer feliz. Isso é uma consequência de um relacionamento. Então, o que fazer? Porque nós vemos que não tem uma pessoa melhor para falar sobre os últimos dias do que a figura, o tempo de Elias. O tempo de Elias ele não foi paralisado, porque Elias foi arrebatado. Então, é um recado. Chama a atenção da gente a vida de Elias, porque ele foi arrebatado. Então, nós que somos pré-tribulacionistas, a gente olha para Elias e a gente fala, puxa, tudo que Elias viveu tem a ver com o que a gente está vivendo antes do arrebatamento. O que Elias viveu? Dificuldade econômica, 3 anos e meio sem chuva. Dificuldade econômica não era para era nacional, gente. Aliás, era internacional, porque a viúva onde ele foi também não tinha, a chuva também não estava nos países vizinhos. Então, uma crise econômica, uma crise espiritual. As pessoas que serviam a Deus estavam, como Elias falou, vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Então, as pessoas que conheciam o Deus de Israel, os israelitas, os judeus, os hebreus, como você quiser chamar, eles estavam ali e eles estavam misturados com os ensinos de Baal, os ensinos de Deus. Eles estavam seguindo aquilo que era mais fácil. Espiritualmente, eles estavam distraídos e enfraquecidos. Então, crise econômica, distração, não posicionamento espiritual. E aí, como Elias suportou tudo isso sem recuar, aonde que veio o ataque? Emoções. E Elias foi atacado por uma depressão. E ali veio, é claro que eu não vou, senão vira pregação. Estou falando que Elias foi atacado por depressão. Hoje é a mesma coisa. Indivíduos como Elias, dos últimos dias, estão sendo atacados nas suas emoções. As famílias estão vivendo muitos distúrbios psíquicos, tudo debaixo de um mesmo teto. Por isso que no lockdown deu tanto problema em lar de pessoa que ama a Deus, que teme a Deus. E por que deu tanto problema? Porque como você estava distraído, fazendo muitas coisas, vidas intensas, você não estava vendo que na tua casa estava faltando diálogo. Você não estava vendo que o teu filho estava sofrendo com ansiedade. Você não estava vendo que o teu marido tinha um problema que só veio à tona com o lockdown. Então, o lockdown serviu como um checklist de Deus, e ele dizendo, vida espiritual, ok? Vida física, ok, vocês estão aí, geração saúde, agora emoções, vocês estão sendo reprovados. Então, eu estou dando aí um tratamento de choque para todo mundo se alinhar, todo mundo restaurar e sair vivo desse lockdown e desse tempo que foi a gente ficar fechado em família. Nós ficamos fechados em família, mas famílias desestruturadas e algumas não resistiram, infelizmente. Aqui o seu público, na grande maioria, são mulheres, né?
E muitas mulheres aqui comentando, e é uma coisa que é interessante ouvir, a Alex e Raquel, sobre a questão do marido não crente e a mulher, a esposa crente. E algumas falando, olha, o meu marido, durante esses períodos de convivência mais próxima, em que eu acabava tendo que congregar dentro de casa, vendo culto online ou fazendo qualquer tipo, meu devocional em casa, o meu marido tomou uma implicância pela minha fé de uma maneira absurda. Potencializou, começaram a estar muito mais próximos. Então a senhora deu a deixa que eu precisava aqui. E como lidar com essa situação em que o marido ou a mulher ou a esposa são cristãos, têm a sua convicção cristã, e o outro cônjuge não é, e acaba gerando essa dificuldade no relacionamento. Eu imagino que muita gente chega, principalmente aqui na igreja, com esse problema e compartilha isso com vocês. Como é que vocês têm aconselhado a se relacionado com isso? Eu acho que aí entra aquela parte da Bíblia, né? A mulher sábia edifica a casa. Porque tudo tem limite, conforme eu falei. Se a mulher pegar o segundo lugar que eu falei, que é o lugar da família, e pôr no ministério, pôr na religiosidade, isso daí vai complicar, né? Então tudo tem que ter seu limite, seu tempo. Então entra o lugar da sabedoria da mulher, né? Isso aí Deus dá. Existe um risco entre ela dosar tanto que aí ela vai abrir mão da fé dela. Sim. Então a gente tem que estar aqui bem atento a esse equilíbrio. O equilíbrio de você, às vezes você vai, é a luta, é o que Jesus diz aqui em Mateus 24, até mesmo no arrebatamento fala, um vai estar dormindo, dois numa cama, um vai ser levado, outro vai ficar. Não estou falando que vai ficar, eu estou falando que Jesus está mostrando, olha, eu estou falando de casas divididas, digamos, espiritualmente falando. Nada como uma vida de oração. Uma vida de oração, uma vida de testemunho. Muitas pessoas elas acham que testemunho é só falar da Bíblia. O testemunho é a tua transformação, minha querida. Quando o teu marido observar, ele vai te empurrar para a igreja. Quando ele observar que você que era briguenta, agora você é como Jesus disse, né? Que os pacíficos verão a Deus, são chamados de filhos de Deus. Então, aí ele vai falar, meu Deus, minha mulher virou do avesso, é melhor ela estar na igreja, porque ela virou uma mulher mansa, pacífica, amorosa, sorridente, ela era um limão, né? Então... Inclusive, nós passamos aí um final de semana maravilhoso com 10 casais em Itarituba, e houve um testemunho desta forma, que a mulher era crente e o esposo não. E ela ficou orando por ele 13 anos. Ó, que maravilha. E quando ele se converteu, ele pediu várias áreas, né? Pediu perdão a ela. Hoje em dia ele é um pastor. Olha que lindo, viu, gente? Pastor, não ele desiste. Deu um testemunho lá conosco, lá se sentiu super bem. Não desista. E creio eu que ela agiu como uma mulher sábia todo esse tempo, esses 13 anos. É oração e transformação. Olha, orando. Esse combo, oração e transformação, é infalível. Mas tem que ter, não é só oração, é transformação sua. Aí você fala, toda a responsabilidade é minha, depois você colhe o que o Alex está contando aqui. Você colhe o fruto. Por um tempo, talvez seja só você sim, só você orando e só você focando na tua transformação. E a transformação é você, que tem... A Raquel, ela começou falando de perdão aqui. Perdão não é só o adultério. Perdão é você conviver com familiares difíceis. E, de repente, o familiar difícil é a mãe do seu marido. Então, quando você dá um testemunho de boa convivência... Mexendo com a sogra. Não, eu sou sogra. Eu tenho uma sogra maravilhosa. Não, eu não tenho problema nenhum com sogra. Minha sogra, eu sempre falo, minha sogra ela é maravilhosa. Eu nunca vi uma mulher tão incrível. Então, eu não tenho problema com isso. Eu só estou falando que o seu testemunho é você conviver com familiares difíceis. Por quê? Porque você aí é o fruto do Espírito, mansidão. Você é filha da paz. Então, foca na tua transformação, na sua restauração emocional, na tua transformação de caráter, e você vai ver fruto de arrependimento ao teu redor. Não é só em você, mas ao seu redor.